Alunos da mediação tecnológica, olha eu aqui de novo com vocês, professor Beto aí, nesses 4 cantos do estado de Rondônia. Seja você ali na comunidade indígena, seja você na comunidade quilombola, seja você na comunidade ribeirinha, seja você no campo, na gleba, em onde você estiver, você está hoje acompanhando essa aula de história comigo. E vocês se lembram que nós estávamos falando da aula passada? Nós estávamos falando sobre o totalitarismo da Europa, como é que esse totalitarismo ele se forma na Europa. E hoje o nosso tema continua falando sobre totalitarismo, mas nós vamos ver eles acontecendo em alguns cantos da Europa. Nós vamos ver o totalitarismo na Espanha, nós vamos ver o totalitarismo em Portugal, nós iremos ver o totalitarismo no Brasil, na era de Getúlio Vargas, nós vamos ver aqui o movimento totalitário que apareceu aqui no Brasil, o movimento fascista, que vocês não percam por esperar, que a aula está interessante. O professor Lourdes preparou essa aula com todo carinho para vocês e eu estarei aqui explanando ela para vocês. Vamos lá, na tela para vocês, que o assunto hoje é grande. A difusão do totalitarismo. Vimos lá como ele surgiu na aula passada e agora como ele se difundiu. Ele foi para a Espanha, ele foi para Portugal, ele estava no Brasil, tem a destruição de Guernica, o ensaio militar nazista. Então, começamos com esse cabra aí, ó. Sabe onde é isso daí? Hein, alunos? Espanha. Espanha. Como é que começa esse movimento? Como é que se dá esse movimento? As doutrinas totalitárias inspiraram o nazifascista. Surgiram em diversas partes do mundo. Foi o caso da Espanha, de Portugal e até mesmo do Brasil. Na aula passada, nós vimos isso. O surgimento do totalitarismo na Europa, aquela crise do liberalismo, do capitalismo liberalista ou liberal. E aí, a crise do capitalismo liberal faz surgir na Europa, para combater o fortalecimento do socialismo que a Europa estava passando, faz surgir movimentos totalitários, movimentos de extrema-direita que irão ser difundidos na Europa e eles estarão presentes na Itália, estarão presentes na Alemanha, estarão presentes aí na Espanha, estarão presentes também em Portugal e aqui no Brasil também nós temos a presença desses movimentos nazifascistas que estão surgindo na Europa. Vamos lá na tela para vocês aí, porque a aula de hoje está interessante, porque nós estamos falando de Franco, o franquismo. O que é esse franquismo? General Francisco Franco, esse militar apoiado por um grupo de representantes das mais tradicionais instituições e em sua cidade espanhola, os latifundiários, a própria Igreja Católica vai apoiar, e o Exército, através desse apoio que ele vai ter, ou seja, ele vai ter apoio religioso, ele vai ter apoio dos grandes latifundiários, ele vai ter apoio do Exército. E ele vai reunir forças para lutar contra a República Espanhola. O objetivo dele seria derrubar a República Espanhola. E nós sabíamos que a Europa inteira, depois da Primeira Guerra Mundial, ela já estava passando por uma série de problemas. E essa República Espanhola, ela tinha sido instalada desde 1931. Nós temos aí, em 29, o reinado espanhol, ele acaba. A Primeira Guerra Mundial, ele vai derrubar vários reinados, e entre eles espanhol, e nós temos aí a República Espanhola sendo colocada em 1931. E Franco, ele vem justamente para derrubar essa república e implantar um sistema ditatorial. Em sequência, uma sangrenta guerra civil vai explodir na Europa, em 1936, com o país sendo dividido em 2 grupos antagônicos. De um lado estão os republicanos, os liberais e os socialistas. E de outro lado nós temos os monarquistas, os fascistas e os tradicionalistas. E Franco estava do lado desse aqui, liderava esse grupo. Vem cá comigo, aluno. Então, a gente percebe esse quadro
da Espanha. A Espanha, ela termina a Primeira Guerra Mundial e ela tenta se afirmar enquanto uma república. Só que essa república francesa, ela está passando por crises. Como a Europa está passando por crise, a queda da Bolsa de Nova York em 29, ela vai afetar esses países que estavam ligados dentro do sistema capitalista liberal. E os Estados Unidos vinham ajudando esses países. Mas agora os Estados Unidos precisavam se autoajudar devido a essa crise. Isso vão fazer com que esses movimentos totalitários, eles digam assim para a população, olha, o movimento liberal, o movimento democrático, ele falhou. Agora nós precisamos tomar a rédea do poder. E começam as guerras civis. Entre elas, uma das mais cruéis, que foi a Guerra Civil Espanhola. Os historiadores, eles costumam dizer que a Guerra Civil Espanhola, ela vai ser justamente o ensaio para a Segunda Guerra Mundial. É um ensaio para a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Espanhola. E nós vamos nos deparar com Franco aí, dentro desse movimento revolucionário, dentro desse, apoiado pelos grandes latifundiários, apoiado pelos monarquistas que ainda estavam no poder, apoiado pelo movimento fascista que crescia dentro da Espanha, e ele vai começar uma guerra civil. Vamos ver o desfecho dessa guerra civil na tela. O conflito terminou em 1939, com a vitória de quem? Das tropas de Franco, chamadas de franquistas, tropas franquistas, que haviam recebido apoio militar do governo, tanto de Mussolini como de Hitler. Franco vai ter apoio de Mussolini e de Hitler. Chama a atenção para vocês. O movimento fascista, ele fez quase uma internacional também. Enquanto nós tínhamos a Internacional Socialista acontecendo, nós tínhamos o movimento fascista fazendo uma internacional na Europa, se organizando entre eles. Então, se Franco queria implantar o fascismo na Espanha, nada melhor do que os dois grandes líderes fascistas que estavam na Europa, Mussolini da Itália e Hitler da Alemanha, vão apoiar Franco dentro dessa incursão. É aí que os alemães, nessa Guerra Civil Espanhola, que os alemães vão testar a Luftwaffe, que vai ser a artilharia alemã que vai quase destruir a Europa. Os aviões alemães, os caças alemães, que na Segunda Guerra Mundial vão mostrar grande poderio bélico. E eles vão bombardear Guernica, que nós vamos ver aí no final da nossa aula, nós já vamos falar sobre esse bombardeio. Percebam vocês que, às vezes, uma guerra civil, que ela está lá em determinado local, ela pode ser reflexo para uma guerra muito maior. E a Guerra Civil Espanhola, ela se mostrou isso, ela se mostrou como um ensaio para que nós vamos ter como Segunda Guerra Mundial. Se nós fizermos uma comparação hoje nós temos uma guerra sendo travada em Israel. Israel atacando a embaixada do Irã, o Irã respondendo a Israel também, porque Israel já basicamente já destruiu Gaza. Todo dia tem bombardeio lá, morte de crianças, morte de várias pessoas. E o que acontece? Aquele conflito que parece ser tão local, corre-se o risco de nós termos, a partir dali, devido aos acordos internacionais, uma terceira guerra mundial. Sabia disso? Corre-se dali, daquele pequeno conflito. E se nós olharmos a Guerra Civil Espanhola, são guerras civis que estão acontecendo dentro da própria Espanha e que vão ser ensaios para o que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. Hitler também faz uma guerra com seus vizinhos. E a guerra dos vizinhos de Hitler, da Alemanha, ele vai fazer um expansionismo tão grande que vai querer dominar a Europa como um todo. Percebam como começa uma guerra mundial. E nós estamos diante de conflitos que parecem pontuais,
mas que podem causar uma guerra mundial. É por isso que temos que ser pela paz e não pela guerra. Na tela para vocês. Franco impôs, então, uma ditadura sustentada por uma organização política denominada Falange. Uma ditadura. Governo único, não tem executivo, não tem legislativo, não tem judiciário. Eles mesmos mandam nele mesmo. Passaram a exercer o controle autoritário sobre diversos setores da vida social. Franco, a primeira coisa que se tenta controlar é a educação, gente. É o pensamento educacional. Depois nós temos o controle do sindicalismo. Se derruba os sindicatos. Depois nós temos o controle dos meios de comunicação. E depois o controle dos órgãos de segurança. Isso era necessário para Franco dar o golpe. Esse total controle. E esse regime totalitário, apesar das mudanças ocorridas ao longo dos anos, seria mantido até a morte de Franco. Perdurou por muito tempo. Quando então a monarquia parlamentar da Espanha vai ser restaurada, com a eleição democrática disputada por diversos partidos políticos. Percebam vocês, a Espanha era uma monarquia. Tivemos a Primeira Guerra Mundial. Cai a monarquia espanhola. Começa a ser implantada uma república espanhola. A república ela vai sobreviver por algum tempo. Só que ela tem o tempo contado. Tá? Vai sobreviver ali por algum tempo, mas tem um tempo contado essa república. Aí aparece o movimento nazifascista de Franco. Tá? E detalhe para vocês, Franco morre em 1975. E esse movimento ele vai perdurar até 1975. Olha o tempo que ficou no poder. Aí a monarquia espanhola vai começar a voltar, mas agora ela não volta como uma monarquia absolutista. Ela volta como uma monarquia parlamentarista. Interessante você olhar isso, porque a Espanha ela vai passar por esses processos monárquicos. Até hoje, a Espanha, nós temos a figura de um rei espanhol. Só que quem manda é o parlamento. Assim mesmo como na Inglaterra, exemplo da Inglaterra. Na tela para vocês, porque nós vamos para o nosso país irmão, Portugal. Portugal, nós temos agora não Franco, nós vamos ter Salazar em Portugal. Nós vamos ter Salazar em Portugal. Em Portugal, Antônio de Oliveira Salazar assumiu em 1932. Percebam vocês que a década de 30, ela foi crucial, década de 30, ela vai ser crucial para essas ditaduras totalitárias. Crucial. A entrada de Hitler, a entrada de Mussolini, a entrada de Franco, a entrada de Salazar, e aqui no Brasil nós vamos ver aí também o Estado Novo, em 1937, sendo implantado dentro dessa filosofia. E Salazar assume em 1932 a presidência do Conselho de Ministros, cargo equivalente ao de primeiro-ministro. Só que ele não queria ser primeiro-ministro. Ele vai concentrar todos os poderes, conduzir a vida política do país como chefe de governo até 1968. Pessoal, 37 anos ele vai governar. 37 anos. Até que nós temos aí a passeata dos cravos.
a Revolução dos Cravos, que vai derrubar o governo Salazar. A ditadura implantada por Salazar teve como base jurídica a Constituição de 1933, com a qual teve início a um período da história. Grave esse nome aqui. Vem cá comigo. Grave esse nome. Em 1933, Salazar cria uma Constituição e ele vai chamar de Estado Novo. Olha a coincidência. Em 1937, Getúlio Dornelles Vargas vai criar uma Constituição aqui, impor uma Constituição. Adivinha qual é o nome da Constituição? Estado Novo. Olha a coincidência que é. Então, Salazar está impondo lá essa ditadura dele através do Estado Novo. E vai governar até quase a sua morte. Até quase a sua morte lá, ele vai governar. Na tela aí para vocês. Olha lá. O ditador acabou com as atividades dos diversos partidos políticos portugueses existentes. Instituiu um partido único, que é chamado de União Nacional. União Nacional. A democratização política de Portugal desenvolveu-se somente com a Revolução de Abril de 1974, ocorrida 4 anos após a morte de Salazar. Tá? Lembrando, Salazar morre em 1970 e nós temos aí a redemocratização. 4 anos depois, olha aí, o povo português nas ruas, marchando pela redemocratização, pelo fim da ditadura, em 1974. Lembrando que o Brasil também vai passar por um período de ditadura depois militar, mas isso vai ser assunto para outra aula. A Revolução de Abril também ficou conhecida como Revolução dos Cravos. Ele saiu com a flor e eles colocavam os cravos nas baionetas dos militares, como símbolo de paz. Pessoal, então nós estamos vendo a Itália, movimento totalitário. Espanha, movimento totalitário. Portugal, movimento totalitário ditatorial. Que sem falar na Alemanha. O nazifascismo, o nazismo alemão, ele vai ser o mais forte desses movimentos totalitários. Porque ele vai ter um ex-militar que lutou na Primeira Guerra Mundial, chamado Adolf Hitler. E o Hitler vai pegar esse movimento totalitário lá na Alemanha e ele vai transformar esse movimento totalitário, colocar uma pitada a mais, que vai ser o antissemitismo. O que é o antissemitismo? O ódio aos judeus. O ódio ao povo semita. Ele vai implantar um antissemitismo. E começa um processo de perseguição ao povo judeu. Esse povo, depois, lá na Alemanha, vai ser retirado, colocado nos guetos. Depois dos guetos, eles vão ser colocados no campo de concentração para trabalhar, para construir armas para o nazismo. E depois, eles serão exterminados, ou por paredões de execuções, ou por câmaras de gás. As pessoas eram colocadas na câmara de gás, eram mortas e depois eram queimadas, quando não eram jogadas para ser queimadas vivas. Esses movimentos nazifascistas na Europa, eles passaram por um período de crueldade muito grande. Todo esse movimento totalitário, não vamos esquecer que a Rússia também tinha um movimento totalitário. Era um movimento totalitário de esquerda, mas era também um movimento totalitário, que também matava pessoas, perseguia as pessoas através do que nós vamos chamar aí de stalinismo, porque foi muito além do socialismo, o stalinismo. O stalinismo foi uma característica que ele vai eliminar o socialismo que estava sendo construído por Lenin
e vai implantar um stalinismo, que é a perseguição de Estado. Ele vai perseguir pessoas, ele vai mandar matar pessoas, e entra na Segunda Guerra Mundial, coloca o seu povo na guerra para morrer, para destruir Hitler. O objetivo dele é destruir Hitler, pelo ódio que tinha dos dois. E os pobres dos soldados, tanto alemães quanto russos, sem saber direito, porque estavam morrendo, iam para o fronte, serem mortos. Tem uma ideia? Vamos lá, porque agora, na tela, porque agora nós vamos chegar ao Brasil. Vocês já ouviram? Vocês conhecem esse símbolo aqui? Esse símbolo é um símbolo matemático, chamado em sigma, símbolo matemático. Enquanto os alemães utilizavam a suástica, os camisas verdes usavam em sigma. Era um movimento integralista brasileiro. Agora, aqui eu quero que vocês observem uma coisa interessante. Eles não são militares, mas eles se vestem como militares. E eles têm apoio de quem? Da igreja, que também está caminhando dentro desses movimentos totalitários, dentro do integralismo. O líder dele é essa figura aí, ó. Plínio Salgado, essa figura aí, que aparece de camisa verde. Aí foi colorida a foto para vocês verem que a camisa deles era verde. Uma camisa muito parecida com o exército alemão. Eles tentavam colocar as simbologias alemãs. O totalitarismo estava crescendo na Europa. E no Brasil a ideologia nazi-fascista foi assimilada pela Ação Integralista Brasileira, fundada por Plínio Salgado em 1932. Mais uma vez eu chamo vocês a atenção. Década de 30 vai ser a década do fortalecimento desses movimentos totalitaristas. Fortalecimento desse movimento totalitarista aqui no Brasil e também na Europa. Lembrando que 2 anos antes, em 1930, Getúlio Vargas havia dado um golpe de Estado, que nós vamos ver na próxima aula, quando nós formos falar de Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas tinha tido o apoio do movimento tenentista, que era um movimento de esquerda. E aí, em 32, é criado esse movimento de direita. Com o apoio dos integralistas, e depois Vargas vai brigar com quem lhe apoiou em 1930 e vai se juntar ao movimento integralista. Tanto é que em 1937, Getúlio Vargas vai implantar aqui no Brasil o Estado Novo, com o apoio do movimento integralista. Vamos lá ver a característica desse movimento integralista? O integralismo é um movimento partidário com posicionamento político de extrema direita, os integralistas, com inspiração fascista, que surge sob idealização de Plínio Salgado, líder organizador do partido, que recebe o nome de Ação Integralista Brasileira. Pessoal, o que a Ação Integralista Brasileira defendia? Primeiro que ele saiu marchando pela cidade, colocando seu grito de guerra, Anauê, 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 você é meu irmão. Criaram um grito de guerra, criaram um bordão. Tem um lema, que já eu falo desse lema para vocês, que é parecido com outros lemas que vão surgir posteriormente. Usavam uniforme militar para parecerem que eles eram militar, mas eles estavam fazendo uma grande milícia. Essa milícia deles era uma milícia que tinha treinamento militar para combater ao jugo do nacionalismo, que eles se diziam nacionalistas, utilizavam a bandeira do Brasil. Eles vão fazer um combate direto com os movimentos de esquerda do Brasil. Começa uma briga, porque os movimentos de esquerda no Brasil era representado pelo movimento tenentista, que tinha como grande líder uma figura chamada Luiz Carlos Prestes.
Luiz Carlos Prestes vai... Nós temos uma outra figura ligada à nossa história que vai ser do movimento tenentista de esquerda, chamado Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira vai ser do movimento tenentista, depois ele vai se esconder aqui nos seringais do Guaporé, antes de ele se tornar o primeiro administrador brasileiro da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, o primeiro governador do território federal do Guaporé. E nós temos aí esses movimentos integralistas surgindo de extrema-direita e os movimentos de esquerda com o movimento tenentista, com os tenentes se revoltando. Nós vamos ter a coluna Prestes, que foi muito famosa, que vai marchar sobre o Brasil. Na tela para vocês. Olha aí. Qual era o lema do movimento integralista? Qual era o lema? Não sei se vocês conhecem esse lema do movimento integralista. Deus, pátria e família. Lembrando que esse lema ele vai ser utilizado também no governo militar e recentemente ele é utilizado, esse lema. E Plínio Salgado lança o manifesto AIB em outubro de 1932. Ação Integralista Brasileira. Tá? Aqui, de um lado a bandeira do Brasil, de um lado a bandeira fascista integralista brasileira. O símbolo do integralismo é uma letra grega que significa sigma, simbolizando a máxima do movimento que buscava integração da sociedade brasileira. Aí um cartaz dos Camisas Verdes, cartaz de divulgação, trazendo o sigma. E eles diziam que a partir da integração da família como menor instituição da sociedade e tendo o Estado forte para a tomada do eixo, a sociedade se integraria e o Brasil se fortaleceria. Então é por isso que o lema deles, desse movimento, é Deus, que ele está com o apoio da igreja, pátria, que ele queria a integração do Brasil através da família. Deus, pátria e família. Vendo aí dentro desse movimento integralista. Como a saudação de mão muito parecida com a saudação nazista, olha aí a saudação do movimento integralista. Braço para frente, o movimento nazista ele colocava o braço desse jeito e falava Heil Hitler. E aqui o integralismo ele falava Anauê. Colocava e se cumprimentava como Anauê. E com essa saudação muito parecida com a saudação nazista, demonstrava sua inspiração fascista. Pessoal, percebam vocês. Vamos para o contexto da história daquele momento. O nazifascismo está aparecendo na Europa. Ele está se espalhando na Europa. Nós temos Itália, nós temos Alemanha, nós temos Portugal, nós temos a Espanha. E é claro, nós vamos ter um movimento desse aqui no Brasil. Getúlio Vargas, que ele consegue derrubar as oligarquias em 1930, que vai ser assunto para próximas aulas, ele se integra com esse grupo em 1937, 7 anos depois, para dar um novo golpe. Porque em 1937, apoiado pelo movimento integralista, Getúlio Vargas implanta o Estado Novo. Getúlio Vargas tem várias fases, o governo dele, e implanta o Estado Novo. Aqui vai ser um período de ditadura de Vargas, que vai ter 1945. Só que o próprio Getúlio Vargas, depois, vai perseguir tanto socialistas quanto integralistas. Ele vai dizer, eu não sou nem de esquerda nem de direita. E Plínio Salgado vai ser preso, Luiz Carlos Prestes vai ser preso por Getúlio Vargas, a esposa de Luiz Carlos Prestes vai ser deportada, Olga Benário. Tem até um filme muito interessante aí, chamado Olga, que eu aconselharia vocês assistirem. E aí nós vamos ver esse movimento aqui no Brasil nessa década de 30. Esses movimentos estão acontecendo. Na tela, para vocês. Vamos lá. O grito que se entoava
dos integralistas era Anauê, que em Tupi-Guarani significa você é meu irmão. Uma nova demonstração do objetivo de integrar a sociedade. Brasil, o Brasil precisa de você. Fora do integralismo, não há nacionalismo. Percebe vocês que ele tem um cunho nacionalista no discurso dele, e ele chamava o povo para o integralismo, dizendo que só eles poderiam trazer a um nacionalismo. Fazer esse cartaz para que as pessoas se integrassem ao integralismo. Vocês sabiam que tinha esse movimento nazifascista aqui no Brasil, muito presente, que até hoje tem raízes desse movimento dentro do Brasil? Recentemente eu vi uma manifestação e o povo falando esse grito integralista na UE, que eu digo, meu Deus, voltou isso, até me admirei. Destruição de Guernica, ou Guernica, ensaio militar nazista. Lembra que eu falei para vocês que na Guerra Civil Espanhola nós temos uma destruição? E essa obra de Pablo Picasso, que retrata aí a tragédia de Guernica, essa obra dele, ele mostra animais, pessoas, pedaços de pessoas, espadas quebradas, órgãos lacerados, o horror, o grito. Ele mostra, ele tenta explanar o que foi. Esses dias eu estava assistindo um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial e eles falavam desse ensaio que teve em Guernica, que os nazistas eles utilizaram esse ensaio para testar as bombas dele. E eles diziam que as pessoas se refugiavam dentro de porões antibombas, só que a bomba que a Alemanha utilizou, ela causava um calor tão intenso, a cidade em si começou a pegar fogo. As pessoas derretiam dentro desses porões escondidos. O horror da guerra. A guerra não olha, a bomba não olha a quem mata. Ela mata, geralmente, o inocente que não queria a guerra. Na tela. Em 1937, a Espanha esteve dividida em uma delicada guerra civil que colocou os nacionalistas e republicanos de frente, que nós já vimos lá, quando Francisco Franco ele trava essa guerra civil. Os nacionalistas de inspiração totalitária são comandados por um militar conservador, que era o Francisco Franco. Tiveram grande dificuldade para derrubar o governo por meio das armas. Mas eles vão chamar a população, vão convocar a população e vão brigar. Esse movimento fascista, ele se organiza. Setores de esquerda e outros defensores da legalidade impediram que uma tentativa de golpe tomasse o país, por meio de conquista da capital de Madrid. Mas será que o Francisco Franco, se não tivesse apoio internacional, ele conseguiria? Isso aí são mulheres operárias que se juntaram para impedir que o Francisco Franco desse o golpe. Os nacionalistas decidiram reconfigurar sua estratégia de ataque por meio da conquista de locais menos protegidos do território hispânico, ou seja, da Espanha. Com nova organização de ataque à região norte do país. Com isso, a cidade de Guernica acabou escolhida para o mais terrível
ataque aéreo do século XX. Lembra que eu falava para vocês? A Alemanha ela vai ser convocada a participar, junto com a Espanha, desse ataque a Guernica. E era o que a Alemanha queria, ela precisava testar as suas armas. A Alemanha ela parte. A Luftwaffe, tão temida Força Aérea Alemã, vai partir e vai destruir, com bombardeios constantes, com vários tipos de bomba. Por fim vieram as bombas incendiárias, que elas explodiam e incendiavam tudo. Guernica vai arder em chamas. Os tijolos vão derreter de tanto calor. Os prédios vão ruir. Animais, pessoas, crianças, mulheres. Não se tinha um objetivo só. Eles queriam mostrar a destruição e mostrar que Franco iria tomar o poder com apoio dos nazistas e dos fascistas. E assim foi feito em Guernica. Guernica vai ao chão. Na tela. Foi considerado um dos ataques terríveis da época, levando a acusação de atentado terrorista, e de que 1.654 pessoas tinham morrido desse ataque, só nesse ataque. Estimativas modernas avaliam número de mortos entre 300 e 400. Alguns estudos espanhóis recentes, porém, limitam a 160 o número de mortos, mas os números que foram apresentados oficial era de 1.654 pessoas dentro dessa destruição em massa da cidade de Guernica. Olha aí. Guernica depois do fogo, do bombardeio, dos ataques. É por isso que Pablo Picasso, deixa eu voltar aqui, voltar à obra de Pablo Picasso. É por isso que Pablo Picasso faz essa obra. Existe luz para esses animais que foram transformados, para homens que foram mutilados, para as pessoas que derreteram no calor do fogo? A guerra, aqui nós estamos vendo momentos de precedente à Segunda Guerra Mundial. E a guerra, ela nunca terá vencedores. A guerra sempre terá perdedores. Porque toda vez que um ser humano é levado à morte através de uma guerra, principalmente os inocentes, que não são soldados, não são guerrilheiros, não são terroristas, são apenas pessoas que querem viver sua vida. A guerra já se mostra que ela fracassou o seu objetivo. E aqui, meus alunos, aqui, terminando mais uma aula de história. Mas daqui a pouquinho eu vou fazer a revisão com vocês e atividade. Até lá!